É neste silêncio profundo, quando a madrugada se assenta pesadamente sobre o mundo, que muitas vezes o nosso espírito se encontra em sua máxima vulnerabilidade. Você que está aqui conosco no clamor da madrugada, sabe exatamente do que estamos falando. O relógio marca as horas mais escuras e enquanto a cidade dorme, sua alma está em estado de alerta. Os sons do dia cessaram, mas o barulho interno, a tempestade de pensamentos, o eco incessante das preocupações, esse sim, não encontra descanso. É o momento em que a ansiedade, essa sombra insistente, decide sentar-se ao seu lado na cama, sussurrando medos e distorcendo a realidade, roubando a paz que o Senhor deseja que você tenha. Esta não é apenas uma oração, é um refúgio, um clamor desesperado por quietude mental, é o seu passaporte para o abrigo da paz que excede todo o entendimento. Olhe para o céu lá fora, mesmo que você não consiga ver as estrelas. A escuridão é palpável, mas saiba que a luz de Deus é infinitamente maior do que qualquer sombra que a noite possa projetar sobre o seu coração. Você está exausto. O peso da responsabilidade, o fardo das decisões não tomadas, ou talvez a dor das palavras ditas e não ditas, tudo isso se acumula, transformando o seu peito em um campo de batalha. Sentimos a sua luta. Entendemos a sensação de ter a mente correndo a 100 km por hora, enquanto o corpo está estático. Essa é a guerra silenciosa da ansiedade. Ela não se manifesta com gritos, ela se manifesta com um aperto sufocante, com a incapacidade de simplesmente respirar profundamente e dizer, está tudo bem. Mas o Senhor está aqui para declarar que, em sua presença, sim, está tudo bem. Permita-se por um instante soltar as amarras dessa vigília ansiosa. Não tente resolver o problema financeiro neste minuto. Não tente antecipar o diagnóstico médico. Não tente controlar a opinião alheia, nem a inveja que você sente pairar sobre suas conquistas, pois a inveja é apenas a manifestação externa de um espírito que deseja roubar a sua paz interna. A ansiedade é a porta que a inveja tenta arrombar para atingir sua serenidade. E neste momento o nosso foco não é lutar contra a porta, mas sim nos entregar àquele que é o guardião da paz. Os Salmos 4, versículo 8, é a nossa âncora nesta hora. Em paz me deitarei e dormirei, pois só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Você consegue sentir a promessa nessa frase? Não é uma sugestão, é uma declaração de soberania. A segurança não reside na sua capacidade de planejar ou evitar o mal, mas unicamente na fidelidade daquele que o cerca. Quantas vezes você tentou se convencer de que precisava estar no controle? A ansiedade é filha do excesso de controle. É a crença de que, se você se preocupar o suficiente, talvez consiga manipular o futuro. Mas essa crença é um fardo pesado demais para os seus ombros. Você não foi criado para ser seu próprio Deus, seu próprio Salvador ou seu próprio protetor contra a inveja e o medo. Você foi criado para descansar no Criador, e é exatamente este o convite do clamor da madrugada. Descanse. Largue a lista de "e se" que você carrega na mente. Deixe de lado os ressentimentos que te tiram o sono. Abandone a autocobrança que transforma a sua jornada em uma corrida sem fim. Seus músculos estão tensos, seus dentes estão cerrados, sua respiração está curta. Esses são os sintomas físicos de uma alma que está gritando por socorro e por rendição. Conecte-se conosco. Imagine-se agora não mais na solidão do seu quarto, mas em uma vasta assembleia de almas despertas, todas clamando pela mesma coisa: a paz que só a presença de Deus pode outorgar. Você não é o único a sentir o peso do amanhã. Você não é o único a temer o olhar destrutivo do inimigo ou a energia pesada daqueles que não suportam ver a sua bênção. Mas lembre-se, a proteção dele não falha. Ela é como um manto impenetrável que nos cobre. Mas para que esse manto seja eficaz contra a ansiedade,
Você precisa parar de se debater debaixo dele. Abrace a calmaria que ele oferece. Pense nas suas preocupações como pedras que você está carregando em uma mochila. A cada nova preocupação, o boleto que vence, a palavra áspera que foi dita, a crítica injusta, o medo de fracassar, você coloca mais uma pedra. E na madrugada, quando você deveria estar leve e restaurado, você está esmagado pelo peso dessas pedras. O Senhor não quer que você carregue essa mochila. Ele a pegou na cruz. A ansiedade é um peso que ele já pagou para que você não precisasse suportar. E a chave para a paz mental não é a força de vontade, mas a rendição humilde e sincera. Se você está nos ouvindo agora, talvez já tenha chegado ao limite do esgotamento emocional. Você pode ter passado o dia mascarando a dor, sorrindo por fora enquanto o caos gritava por dentro. Mas aqui, no clamor da madrugada, você não precisa se esconder. Você pode ser quem você é, um ser humano frágil, dependente, mas infinitamente amado. A fraqueza é o portal para a força de Deus. Quando você admite, eu não consigo lidar com isso sozinho, Senhor, você abre a porta para o poder dele, que tudo pode. É a rendição que nos liberta da tirania do eu tenho que, do eu preciso ser forte. Pare de lutar para ser forte. Comece a descansar na força daquele que sustenta o universo. Vamos usar este tempo, antes de entrarmos formalmente na oração, para esvaziar a mente. A ansiedade muitas vezes se alimenta de narrativas catastróficas. Ela pega um pequeno problema e o transforma em um monstro imbatível. Mas lembre-se do versículo base: só o Senhor nos faz habitar em segurança. Se Ele nos faz habitar em segurança, significa que Ele já providenciou o nosso refúgio. O medo é uma sugestão, mas a segurança em Deus é um fato. E o inimigo, que usa a inveja para tentar nos atingir, sabe que se ele roubar o seu sono e a sua paz, ele rouba a sua força para o dia seguinte. Por isso, esta batalha da madrugada é fundamentalmente uma batalha por sua paz mental e espiritual. Respire profundamente, sinta o ar entrando e saindo. Ao inspirar, receba a certeza da presença de Deus. Ao expirar, liberte um pouco da tensão acumulada. Liberte o medo de não ser bom o suficiente. Liberte a culpa de falhas passadas. Liberte a preocupação com o futuro que ainda não existe. A paz de Deus é uma dádiva que Ele coloca ao alcance de todos os que clamam por Ele em verdade. Este é o momento de clamar. É o momento de reconhecer que a sua paz não pode ser negociada com as circunstâncias. Ela precisa ser encontrada na rocha eterna. E o Salmos 4, versículo 8, nos garante que podemos nos deitar em paz, mesmo que o mundo esteja em guerra ao nosso redor. O que nos impede de deitar em paz, portanto, é a nossa resistência em entregar o controle ao Pai. Vamos juntos preparar o solo do nosso coração. Desapegue-se das notícias ruins que viu hoje. Desapegue-se dos comentários maldosos que ouviu. Desapegue-se da sensação de perseguição causada por aqueles que o invejam. Tudo isso são apenas ruídos externos. O que importa agora é a voz suave de Deus que sussurra calma. Este é o seu santuário de oração. Aqui, o medo perde sua autoridade. Aqui, a ansiedade se ajoelha diante do nome de Jesus. Conforme avançamos nesta jornada de oração no clamor da madrugada, saiba que cada palavra dita é um tijolo na construção da sua fortaleza interior, aquela que a inveja não pode tocar e que o medo não pode derrubar. É hora de abrir totalmente o coração para receber a cura e o descanso que só o Pai pode oferecer, cumprindo a promessa de segurança, de um sono tranquilo e de uma mente renovada pela esperança. Que este tempo seja a sua pausa restauradora, o seu bálsamo para a alma ferida, o alívio que você tanto buscou. Prepare-se, pois a oração está prestes a começar e ela trará a paz mental que você precisa. Nesta oração da madrugada,
Clamamos pela proteção divina contra todo mal, inimigos visíveis e invisíveis. Reze com fé e entregue sua vida ao Senhor, pois Ele é seu escudo e fortaleza. O momento que se segue é um portal, um limiar sagrado entre a agitação do dia que findou e a promessa de descanso que o Pai nos oferece. Se você está aqui neste exato instante, no silêncio profundo desta hora, é porque a sua alma reconheceu a necessidade urgente de ancorar-se em algo maior do que as suas preocupações e medos. O clamor da madrugada não é apenas um canal, é um refúgio que Deus usou para atrair o seu coração fatigado. Você veio buscar a paz mental que a ansiedade roubou e o Senhor está pronto para restaurá-la. Ele deseja transformar a névoa pesada da incerteza no orvalho leve da segurança. Para mergulharmos de fato neste oceano de tranquilidade, precisamos fixar nossos olhos no farol da palavra. O Salmo 4, versículo 8, é a âncora que estabilizará a sua embarcação nesta noite. Ele diz: em paz me deito e logo durmo, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Observe a profundidade e a simplicidade dessa declaração de fé. O salmista, muitas vezes perseguido, sitiado por inimigos e atormentado pela própria angústia humana, não está esperando que as circunstâncias mudem para então descansar. Ele não diz: quando meus inimigos sumirem, eu durmo. Ele não diz: depois que todos os meus problemas estiverem resolvidos, aí sim terei paz. Não, a ordem é crucial. Em paz me deito e logo durmo. O descanso é uma escolha ativa de confiança, uma decisão tomada antes que a solução se manifeste. É o abandono confiante da nossa guarda pessoal para abraçar a guarda eterna de Deus. Reflita sobre o peso dessa primeira parte. Em paz me deito. Quantas vezes deitamos a cabeça no travesseiro, mas nossa mente continua correndo em uma maratona incessante de cálculos, preocupações, arrependimentos e projeções catastróficas? A ansiedade é exatamente isso, um deitar sem paz. É o corpo repousando, mas o espírito em alerta máximo, como um sentinela exausto que tem medo de fechar os olhos. O inimigo da nossa alma adora roubar a paz durante a noite, pois ele sabe que uma mente cansada e atormentada é um campo fértil para a dúvida e o desânimo. Quando a escuridão da madrugada chega, ele tenta nos fazer reviver cada erro do dia, amplificar cada medo do amanhã e sussurrar mentiras sobre nossa insuficiência e desamparo. Mas o salmista nos ensina a quebrar esse ciclo. A paz de que ele fala não é a ausência de problemas, mas a presença ativa de Deus no meio deles. É a paz que excede todo entendimento. A paz que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, como nos ensina o apóstolo Paulo. Agora, olhe para a segunda parte do versículo, a causa fundamental dessa serenidade. Pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Aqui está a chave da libertação da ansiedade. A segurança que buscamos na estabilidade financeira, na aprovação alheia, na saúde perfeita ou no controle absoluto das situações é sempre temporária e ilusória. Tudo neste mundo pode ser abalado. A única fonte de segurança inabalável é o próprio Senhor. O termo hebraico aqui subentende a ideia de um cerco seguro, de estar completamente isolado do perigo, não por barreiras físicas que nós construímos, mas por uma muralha divina que nos envolve. É um reconhecimento humilde de que a nossa força é falha, mas a força de Deus é eterna. Este é o momento, amado irmão e amada irmã, de tirar de seus ombros o manto da autossuficiência e entregá-lo ao Criador. A ansiedade é, muitas vezes, o resultado direto de tentarmos carregar um peso que não fomos feitos para suportar. Tentamos ser o nosso próprio escudo, o nosso próprio salvador, o nosso próprio provedor de segurança. E, inevitavelmente, falhamos, pois somos finitos
e frágeis. O convite de Salmos 4, versículo 8, é para que reconheçamos a nossa limitação e a sua infinitude. Ele não apenas nos permite dormir em paz, ele nos faz viver em segurança. Essa é uma ação contínua, uma graça constante que não depende do nosso mérito ou da nossa performance. Depende unicamente da fidelidade daquele que é o grande eu sou. Enquanto você se aprofunda nesta preparação, permita que a palavra penetre as fissuras da sua alma. Onde está a sua maior insegurança nesta madrugada? É o medo de perder o emprego? É a preocupação com a saúde de um ente querido? É a dor da traição ou da inveja que sentiu durante o dia? É a pressão esmagadora das dívidas que parecem nunca diminuir? Nomeie essa ansiedade agora em seu coração silenciosamente. Diga o nome dela e em seguida declare a promessa de Deus sobre ela. Diga: eu deito essa preocupação e durmo, porque o Senhor me faz viver em segurança. Repita essa frase como um mantra de fé, não como uma repetição vazia, mas como uma verdade que você está ativamente escolhendo crer. A preparação espiritual para a oração é fundamental. Não podemos apenas recitar palavras, precisamos alinhar nosso espírito à vontade do Pai. E a vontade dele é que tenhamos paz, uma paz tão abundante que transborde e neutralize toda a ansiedade. O nosso inimigo, seja ele visível, na forma de pessoas que nos desejam o mal, seja ele invisível, na forma de forças espirituais que tentam nos oprimir, não tem poder sobre o território que foi consagrado à paz de Cristo. Lembre-se, o objetivo do maligno é roubar sua capacidade de confiar em Deus, forçando-o a confiar no caos. Quando você escolhe a quietude e o descanso na presença divina, você está declarando guerra contra o medo e reivindicando a vitória que já lhe foi dada na cruz. Respire profundamente, sinta o ar entrar e sair. A cada expiração, libere um pouco mais da tensão que se acumulou em seus ombros e em sua testa. A palavra nos garante que a segurança de Deus é como um campo de força. Dentro dele, o barulho do mundo é silenciado e a pressa do amanhã é adiada. O amanhã tem suas próprias preocupações e não devemos nos deixar roubar a bênção do presente. Este presente, esta madrugada, é o tempo que Deus separou para curar a sua mente. Não o desperdice remoendo aquilo que você não pode mudar. Em vez disso, dedique-o a fortalecer sua fé no único que pode mudar tudo. É neste silêncio profundo que a fé é edificada. É aqui que o Espírito Santo trabalha, transformando a fé que apenas ouvimos em uma fé que sentimos e praticamos. A preparação é a atitude de abrir as mãos e soltar os controles. Muitos de nós tentamos segurar firmemente as rédeas da vida, mas acabamos apenas apertando a corda da ansiedade em volta do nosso pescoço. O Senhor nos convida a entregar as rédeas a Ele, pois Ele é o bom pastor que guia seu rebanho. Ele conhece o caminho seguro, mesmo que para nós pareça um vale de sombras. Chegamos agora ao limiar da oração propriamente dita, ao momento em que as palavras sairão de nosso coração para tocar o trono da graça. Mas antes de avançarmos, quero fazer um convite que nasce do propósito deste ministério do Clamor da Madrugada. Este canal existe para ser um farol de esperança na escuridão da noite de muitas pessoas. Se a cada palavra, a cada reflexão, você sentiu um alívio, um mover de paz, uma pequena chama de esperança acesa em seu interior, este é o momento de selar essa comunhão. Este chamado não é um simples pedido de youtuber, mas um convite para você se juntar a uma comunidade de crentes que escolhe priorizar a paz mental e a segurança divina na primeira hora do dia. Ao se inscrever, você não apenas fortalece o clamor da madrugada para que essa mensagem chegue a mais corações ansiosos, mas você também se compromete de forma prática a fazer deste tempo de oração uma disciplina constante em sua vida. O
crescimento espiritual exige persistência e conexão. Junte-se à nossa família da madrugada. E se você teve uma revelação ou sentiu um bálsamo nesta reflexão sobre o Salmo 4, versículo 8, deixe um comentário abaixo. Não apenas diga amém, mas compartilhe a sua principal preocupação que você está decidindo entregar ao Senhor nesta noite. Deixe-nos saber qual é o peso que você está deitando fora, para que possamos orar especificamente por você, fortalecendo nossa corrente de fé e intercessão. Sua história e seu testemunho são faróis para outros que ainda lutam nas sombras. Queremos caminhar com você, lado a lado, enquanto buscamos essa paz que só Ele pode dar. Prepare seu coração agora. Silencie qualquer voz que não seja a do Espírito Santo, pois a oração poderosa e transformadora está prestes a se iniciar. Entregue-se. Relaxe na certeza de que a proteção divina já está ativada sobre sua vida. Nesta oração da madrugada, clamamos pela proteção divina contra todo o mal, inimigos visíveis e invisíveis. Reze com fé e entregue sua vida ao Senhor, pois Ele é seu escudo e fortaleza. Pai amado, neste instante sagrado, nesta hora silenciosa que o canal Clamor da Madrugada se encontra contigo, elevamos nossas vozes e, mais que nossas vozes, elevamos o profundo gemido das nossas almas diante da Tua majestade. A noite ainda nos envolve, mas a Tua luz já começa a brilhar dentro de nós, dissipando a sombra da incerteza e o frio da solidão. Chegamos a Ti, Senhor, carregados. Chegamos a Ti com o peso da ansiedade que insiste em se manifestar em nossos corações, como um nó apertado no estômago, como o ar que falta nos pulmões, como a preocupação que rouba o descanso dos nossos olhos. Esta não é uma oração superficial, ó Deus. Este é um clamor de entrega total, um derramamento de espírito diante do único que pode verdadeiramente nos dar a paz que excede todo o entendimento humano. Tu conheces cada detalhe da nossa luta, o medo do amanhã, a incerteza financeira que assola a família, o diagnóstico que ainda nos perturba, o relacionamento que parece se esfacelar a cada novo dia. Senhor, sabemos que Tu és a rocha eterna e é nisto que nos firmamos agora, deixando que o fardo da ansiedade seja completamente depositado aos Teus pés, neste altar invisível que se forma no silêncio da noite. Nós te pedimos, Espírito Santo, que neste momento Tu venhas como um bálsamo restaurador, trazendo a calma para a mente agitada. Repreende, em nome de Jesus, todo espírito de preocupação excessiva, todo ataque de pânico que tenta se instalar e toda voz de condenação que nos acusa de sermos fracos ou incapazes. Declaramos que a nossa mente não é campo de batalha para o inimigo. A nossa mente é o templo do Espírito Santo e nela habita a paz de Cristo. Que o Teu poder, Senhor, erga uma muralha de fogo ao redor dos nossos pensamentos, queimando e desintegrando todo o lixo mental, toda a projeção negativa e todo o ciclo vicioso de ruminação que nos impede de experimentar a leveza e a alegria da Tua presença. Pedimos, ó Deus, que a proteção divina se ative agora, não apenas contra as ameaças externas, mas contra este inimigo interno, esta ansiedade que nos devora por dentro. Que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés, iluminando o caminho a ser seguido, para que não tropecemos nas sombras da dúvida. Senhor Deus, a ansiedade muitas vezes é alimentada pela inveja que nos cerca e que tentamos combater com nossas próprias forças limitadas. Há pessoas, visíveis ou invisíveis, que olham para nossas conquistas, para nossa família, para nossa saúde ou mesmo para nossa simples felicidade e lançam setas de destruição. Elas podem fazê-lo conscientemente ou inconscientemente, mas o efeito é o mesmo: a tentativa de minar a nossa paz e a nossa prosperidade. Por isso, neste clamor da madrugada, levantamos a bandeira da proteção total. Usamos o sangue de Jesus como selo protetor sobre nossa casa,
sobre nossos bens, sobre nossos filhos e sobre cada projeto que está em nossas mãos. Que todo olho gordo, toda macumba lançada, toda palavra maldita proferida, todo feitiço ou trabalho espiritual feito nas madrugadas para nos derrubar, seja anulado, desfeito e revertido para a fonte de onde veio, em nome de Jesus Cristo, o poderoso de Israel. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará, diz a tua palavra, e nós nos agarramos a esta promessa como o náufrago se agarra à tábua de salvação. Neste momento de oração intensa e viva, queremos sentir a tua presença de forma palpável. Coloca a tua mão sobre a nossa cabeça, Senhor, e derrama o óleo da unção que acalma. Permite que o rio de águas vivas que flui do teu trono lave e purifique cada célula do nosso corpo, removendo a fadiga espiritual e a exaustão emocional que a luta diária nos impõe. Concede-nos a sabedoria para distinguir entre a voz do Espírito Santo e o ruído ensurdecedor do mundo. Muitas vezes, a ansiedade é apenas a incapacidade de ouvir a tua voz suave e mansa em meio ao caos. Ajuda-nos a nos aquietar, a nos silenciar, a entender que tu és Deus e que tu estás no controle de absolutamente tudo o que nos diz respeito. Não precisamos nos preocupar com o que iremos comer ou vestir, pois tu és o nosso provedor fiel. Não precisamos temer a doença, pois tu és o nosso curador soberano. Não precisamos temer a escassez, pois tu és o Deus da abundância. Pedimos especificamente, Senhor, pela paz mental no âmbito profissional. Tira a pressão do desempenho, o medo do fracasso e a comparação destrutiva com o sucesso alheio. Que trabalhemos com excelência, mas sem a escravidão da performance. Que o nosso sustento venha da tua mão generosa e não do nosso esforço desesperado. Que o dinheiro que chega seja abençoado e multiplicado, e que todo buraco financeiro, toda dívida que nos tira o sono, seja coberta e resolvida pela tua providência maravilhosa. Tu és o Deus que abre portas onde não há paredes, que providencia recursos do inesperado e que transforma a impossibilidade em milagre. Que possamos repousar nesta verdade, sabendo que as nossas finanças estão debaixo da tua bênção e que a inveja do destruidor não tocará naquilo que nos deste para gerenciar. E agora, Pai, voltando ao âmago da nossa necessidade, a paz. Nós pedimos a paz de Salmos, a paz que Davi experimentou mesmo cercado por inimigos. Repetimos a tua palavra neste clamor da madrugada, fazendo a nossa. Em paz me deito e logo durmo, pois só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Este é o nosso Salmo 4, versículo 8. Esta é a nossa declaração de fé e o nosso escudo contra a ansiedade. Não é porque as circunstâncias mudaram que encontraremos a paz. A paz é encontrada na certeza inabalável de quem tu és. Mesmo que o caos permaneça lá fora, tu nos convidas a entrar no teu refúgio secreto, a câmara de oração onde o mundo não tem acesso. Conceda-nos a capacidade de desligar os ruídos externos e internos, de fechar os olhos do espírito e enxergar apenas a tua face serena. Senhor, fortalece a nossa fé para que ela se torne maior do que o nosso medo. Ajuda-nos a confiar no processo, a entender que as provações são ferramentas de refinamento e que a ansiedade é apenas um sintoma de que tentamos carregar um peso que não nos pertence. O jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve. Queremos trocar o nosso fardo pesado de preocupação pelo teu fardo leve de confiança. E nesta troca divina recebemos o descanso prometido para as nossas almas. Que a tua paz guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, para que possamos acordar amanhã, não com o terror da repetição, mas com a expectativa jubilosa de um novo dia cheio de oportunidades e da manifestação da tua glória em cada detalhe. Que esta madrugada seja a nossa virada, o ponto final na escravidão da ansiedade,
e o ponto de partida para uma vida plena de serenidade e fé inabalável. Nós te agradecemos, ó Deus, pois sabemos que o Senhor já ouviu e já respondeu. Amém. A nossa alma agora respira no alívio de Deus, na certeza de que a oração não foi apenas palavras lançadas ao vento frio da noite, mas sim um clamor ardente que tocou o coração do Pai e que dele desceu uma resposta imediata de serenidade e proteção. Sinta o peso que estava sobre os seus ombros se dissipar. Visualize essa carga se dissolvendo como névoa diante do sol da manhã. Nós chegamos ao ponto final na escravidão da ansiedade e ao ponto de partida para uma vida plena de serenidade e fé inabalável. Nós te agradecemos, ó Deus, pois sabemos que o Senhor já ouviu e já respondeu. Amém. Agora, meu irmão, minha irmã, o ritmo se acalma. O fogo intenso da intercessão dá lugar à brisa suave do Espírito Santo, que sopra a paz sobre a sua mente e o seu coração. Este é o momento sagrado, o epílogo da sua batalha da noite. O Senhor não apenas ouviu sua súplica, mas Ele lhe entregou o antídoto mais poderoso contra a inquietação, a sua própria presença. O medo não tem mais morada em seu peito, pois você selou um pacto de confiança com aquele que sustenta o universo. O inimigo, com suas estratégias de opressão mental, com o veneno da inveja lançado para roubar seu sono e sua alegria, foi desmascarado e derrotado pela autoridade do nome que está acima de todo nome. Eu te convido agora, neste instante, a fechar os olhos e a simplesmente receber a paz. Não tente entendê-la, não tente conquistá-la, apenas a receba como um presente imerecido, a graça que se manifesta na ausência de luta. Você já lutou o suficiente, você já clamou o suficiente. Agora é o tempo de descansar. Lembre-se do nosso versículo base, o Salmo 4, versículo 8, que nos diz: Em paz me deito e logo durmo, pois só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Esta não é apenas uma promessa poética, é um decreto divino sobre a sua vida. O Senhor lhe deu a permissão para deitar e dormir seguro. Deixe que essa permissão se torne a realidade física e espiritual do seu corpo e da sua alma. O travesseiro que você toca agora não é mais um ponto de tortura mental, mas sim o refúgio onde Deus vela o seu sono. E se por acaso um resquício de preocupação tentar se infiltrar nos seus pensamentos, ou se alguma imagem da manhã seguinte, cheia de compromissos e incertezas, tentar roubar a tranquilidade recém-adquirida, discipline a sua mente imediatamente. Repita em seu coração: em paz me deito e logo durmo. Esta é a sua âncora. A ansiedade é uma voz que mente sobre o futuro. A fé é a certeza de que Deus já está lá, preparando o caminho e dissipando as trevas antes mesmo que você acorde. O clamor da madrugada se encerra neste momento de oração intensa, mas o Espírito Santo continua vigilante sobre o seu lar. Deixe o Senhor ser o seu guarda nesta noite. Não há necessidade de planejar as respostas para os problemas que virão. Deus as dará na hora certa. Não há necessidade de temer o olhar do invejoso. Deus já o cegou para o que é seu. Este descanso não é passividade, é o ápice da sua atividade de fé. Quando você dorme confiando em Deus, você está declarando que o seu poder é maior do que o seu controle humano. Você está entregando a chave da fortaleza da sua alma ao único que pode protegê-la verdadeiramente. Entregue os seus filhos, a sua saúde, as suas finanças, o seu emprego. Entregue aquela pessoa difícil que tem sido um fardo para o seu espírito. Entregue tudo, pois o amanhã que o Senhor prepara para você é um dia de renovação e de novas misericórdias. Permita que essa sensação de leveza se aprofunde em você. Sinta o cansaço do dia, não como uma opressão, mas como a indicação de que seu corpo e mente precisam ser restaurados. E a restauração que Deus oferece é completa. Ela alcança o corpo físico, cansado pela jornada,
e a alma fatigada pelas batalhas espirituais e emocionais. Enquanto você descansa, o Senhor trabalha em seu favor. Enquanto o mundo dorme, Ele move peças no tabuleiro da sua vida, preparando milagres e soluções. A paz que Ele lhe dá agora é a garantia de que as sementes de fé que você plantou nesta madrugada já estão brotando no solo da sua vontade perfeita. Não permita que a distração do mundo exterior o tire deste ambiente de oração e meditação. Se o Senhor o permitiu estar acordado neste horário, se você sentiu o chamado para participar deste clamor da madrugada, é porque Ele tinha uma palavra específica, uma libertação precisa para lhe entregar. E essa libertação veio. Portanto, permaneça nesta atmosfera. Permaneça na luz que esta oração acendeu. Se houver alguma necessidade em seu coração de aprofundar a sua jornada espiritual, de encontrar mais conforto ou mais direção para as suas lutas específicas, saiba que o Senhor continua a falar por meio deste ministério. Há outras portas de luz, há outros caminhos de paz que o Senhor preparou para você nesta caminhada de fé. Olhe para o alto, para o céu espiritual que agora se abre sobre a sua vida. A nuvem de ansiedade se foi, a escuridão da incerteza foi repelida, a luz de Deus é o seu guia, o seu farol, e mesmo que você durma, essa luz não se apagará. Ela permanecerá como uma tocha acesa em sua casa, afastando todo espírito de tormenta, de agitação e de confusão. Descanse na certeza de que você não está sozinho. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, e ele não dormirá enquanto você repousa. Lembre-se do poder da gratidão neste encerramento. Agradeça pela noite que passou, agradeça pelo dia que virá, agradeça pela vitória sobre o medo e pela paz mental que agora é sua. Essa atitude de gratidão sela a oração e a transforma em um testemunho vivo. Você não é mais refém da preocupação. Você é filho e filha do Altíssimo, guardado por uma paz que excede todo o entendimento. Receba a unção do sono restaurador, o sono dos justos, que é leve e profundo, e que prepara você para enfrentar a nova jornada com vigor redobrado, com a mente clara e o coração sereno. Que você acorde com o sol, ou mesmo antes dele, com uma convicção inabalável de que o Senhor preparou um caminho de bênçãos para você neste novo dia. Que a paz de Cristo seja a sua companheira, a sua força e a sua eterna alegria. E se o seu coração ainda clamar por mais desta unção, saiba que o clamor da madrugada tem sempre uma palavra de Deus esperando por você. Mergulhe nas outras orações que estão disponíveis, pois o Senhor continua a nos falar e a nos abençoar a cada instante. Deixe o Espírito Santo conduzir você a outros momentos de comunhão e a outras revelações. Não interrompa este fluxo de graça. Permita que a presença divina envolva você por completo, desde a cabeça aos pés, desde o início desta noite até a manhã do despertar. Que a sabedoria de Deus preencha cada lacuna deixada pela ansiedade e que a certeza da sua provisão dissipe qualquer sombra de dúvida. Receba essa bênção de paz duradoura em nome de Jesus. Que a proteção do Senhor esteja sempre com você. Se esta oração fortaleceu sua fé, inscreva-se no canal e compartilhe para abençoar outras vidas.